Então, quando nós damos glória a Deus, aleluia, nós estamos produzindo essas pedras afogueadas. Os anjos produziam essas pedras através da adoração que eles davam para Deus. E aí Deus lá do trono olhava, as pedras tudo brilhando, aquela coisa linda. Aí Deus dava a resposta, os relâmpagos saíam, as pedras acendiam mais. Aí esses carros de fogo saíam daqui, ó, e vinha por essa rua que eu falei para vocês, só tinha uma estrada aqui. Eles vinham aqui, ó, iam passando nessa estrada aqui, vinha aqui, pegava essas pedras e levava para o altar de Deus. Por isso que quando a gente lê Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que um serafim, ele voou até o trono de Deus e pegou uma brasa debaixo do trono. Irmãos, é essa brasa aqui, ó, é essa pedra. Você vê a importância? Os anjos produziam essa pedra, agora a igreja produz através da adoração. Aí você vai ver a diferença. Faz um teste quando você vir para o culto, deixa mesmo o Espírito Santo te usar, dá glória a Deus, dá aleluia, bate palma, glorifica mesmo o nome do Senhor, independente de quem está dirigindo, independente de quem está louvando, independente de quem está pregando. Está pregando, dá glória a Deus. Você vai ver como o culto que você oferece a Deus vai ser diferente, porque você está produzindo. Essas pedras afogueadas, ela tinha um objetivo: mover o trono de Deus. É por isso que Lúcifer, ele tenta roubar as pedras para ele. Quando a Bíblia fala que ele fazia comércio, ele estava roubando essas pedras para ele, porque ele queria ter um trono, e o trono dele queria que se movesse também. Então, quando a igreja avivada, a igreja pentecostal, irmãos, ela move o trono de Deus para a terra. Aí você entende porque Atos capítulo 2, eles estavam reunidos lá, orando, mas não era uma oração xoxa, irmãos, era uma oração avivada, era uma oração pentecostal. Eles atraíram o trono de Deus. Por isso que ouviu o som que eles ouviram ali, porque no trono de Deus tem roda. Então, quando o trono de Deus passou, o Espírito Santo veio e pousou sobre eles. Quando nós fazemos esse culto, nós atraímos o trono de Deus para dentro da igreja. Aí você vai ver a diferença. Quando você vem para o culto caladinho, o seu culto é de um jeito. Quando você vem e você dá glória a Deus, você extravasa na presença de Deus, o seu culto é diferente. Amém? Os irmãos entenderam? Eu acredito que os irmãos nunca ouviram isso aí. Quem já ouviu isso aí? As pessoas não ensinam, irmão. Está na Bíblia, mas as pessoas não ensinam. Amém? Abre Levítico capítulo 21 e aqui nós vamos iniciar a aula de hoje, que é a aula sobre o obreiro, né? Levítico capítulo 21. E aqui é bom a gente ressaltar uma coisa, irmãos. Quando a gente fala de igreja avivada, não estou falando de corinho, não estou falando de manto, não estou falando de falar em línguas estranhas. Isso daí é poder. Quando nós falamos de avivamento fala de mudança de caráter. Levítico capítulo 21. Um crente avivado, irmãos, não é aquele que fala em línguas estranhas, não é aquele que profetiza, não é aquele que entrega a revelação. Esse daí é o que tem dom, está manifestando dom. Um crente avivado é aquele que ele tem compromisso, ele tem caráter, o que ele compra ele paga, o que ele combina ele honra. Esse é um crente avivado. Quando houve, né, o avivamento no Brasil, uma coisa muito linda aconteceu. Porque assim que aconteceu o avivamento em Belém, né, do Pará, por isso que tem a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Quando aconteceu o avivamento veio da Rua Azul e veio até Belém, as pessoas começaram a diminuir o crime. Porque o avivamento ele traz conversão, traz transformação. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Esse é o verdadeiro avivamento. É a pessoa mudar o jeito dela. Uma pessoa, irmãos, que ela não muda, ela não passou pelo avivamento, ela não passou pelo batismo de fogo. O batismo de fogo, ele vai mudar o caráter da pessoa. Então, uma igreja avivada é uma igreja que as pessoas têm o caráter de Cristo. A igreja de Corinto, ela tinha muitos dons. A igreja que tinha todos os dons era a igreja de Corinto, mas era a igreja que mais dava trabalho. Paulo chama eles de carnais. Mas tinha dom, não tinha Espírito Santo. Paulo chama de carnais. Por quê? Porque não deixou o caráter ser moldado. Então, ser avivado não se resume, né,
a manifestação de dom. Manifestação de dom, isso aí é poder. É bom? Claro que é bom, mas precisa ter o caráter da pessoa mudado. Quem está aí em Levíticos capítulo 21? Todos estão? Quem pode ler do verso 16 até o 24? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, nem que houve alguma falta, chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem pois um homem em que houve alguma deformidade se chegará como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tive o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou covado, ou anão, ou que tive belida nos olhos, ou sana, ou impede, ou que tive testículos quebrados. Deixa eu ler o 21 em diante. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se achegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele. Vou voltar aqui ao versículo 21. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, da santidade e de santidade, e das coisas santas poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane o meu santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Aqui, irmãos, nós vamos ver algo muito interessante. Tem 12 coisas. Tem 12 coisas, 12 requisitos que Deus exige do obreiro. 12 requisitos que Deus exige do obreiro. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus, nós não estamos fazendo a obra para homens, nós estamos fazendo a obra para Deus. A mesma exigência que houve lá no passado é a mesma exigência que há nos dias de hoje, né? Eu falei isso aí nas primeiras aulas. Deus não faz acepção de pessoa para salvar, mas para usar, Deus faz acepção de pessoas. Deus não vai usar qualquer pessoa, né? No verso de número 18 em diante, está escrito assim, pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou que tiver a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, o que tiver belida, que é catarata, nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículos quebrados. Em cima disso aqui nós temos a aplicação para como que nós nos posicionamos na presença de Deus, qual é as pessoas que Deus usa e a forma que Deus exige que essas pessoas estejam, né? O primeiro requisito aí está no versículo 18, né? Quando Deus fala que ninguém pode ser cego, e aqui nós vamos trazer todas essas referências para o lado espiritual. O cego aqui, olha a referência, refere-se à cegueira espiritual. Naquela época, na antiga aliança, não podia ser cego fisicamente, só que agora não é mais fisicamente que Deus está exigindo, mas é de forma espiritual. O obreiro não pode ser cego espiritual. O cego não pode guiar outro cego. O obreiro tem que ter visão de Deus, não a visão própria dele. Ele deve ser sábio e enxergar além, de forma que não se limita
aquilo que está em volta dele. O obreiro não pode ter uma visão, irmãos, não pode ser cego espiritual. Como que é cego espiritual? Primeira coisa que uma pessoa cega espiritual acontece, ela expressa, está acontecendo alguma coisa espiritual dentro da igreja, o diabo está contra-atacando alguém que está dentro da igreja, a pessoa começa a passar mal, a pessoa começa a sofrer esses ataques do mundo espiritual, aí a pessoa está ali, irmão, você está ali, você tem autoridade na sua mão, você pode orar, repreender aquela enfermidade. O primeiro passo que a gente tem que tomar dentro da igreja é orar pela pessoa. Aí a pessoa vê a pessoa passando mal, já quer pegar a pessoa e levar para o médico, ou quer pegar a pessoa, você quer ir para a sua casa? Isso é uma cegueira espiritual. Ele não consegue discernir o que é espiritual e o que é natural. A pessoa chegou boa na igreja, de repente a pessoa começa a ter tontura, a pessoa começa a sofrer algumas coisas. Irmãos, isso aí é espiritual. Então o obreiro ele tem que estar atento. Viu que está acontecendo alguma coisa fora do normal, já começa a ficar em espírito de oração, já começa a repreender, né? A gente teve o caso que a gente passou há pouco tempo, né? Deus mostrou para as irmãs aí, mostrou para a pastora, mostrou para mais algumas irmãs, o diabo rondando, mano, com a capa preta lá na porta, querendo entrar e não conseguia entrar. Visão espiritual. Às vezes está acontecendo coisa aqui dentro, a pessoa está despercebida, a visão espiritual dela está tampada, ela não consegue saber o que está acontecendo no ambiente. Então o obreiro, irmãos, o obreiro tem que ter visão espiritual, ele não pode ser cego. Então o obreiro tem que estar atento, está na porta, está independente do lugar que está em cima do altar, está tocando, independente de onde estiver, ele tem que estar atento. A gente sabe como é que o culto funciona, como que o culto acontece. Está começando a acontecer algumas coisas fora do comum, já fica esperto, já começa a interceder, né? Porque assim, ó, o círculo de oração está ligado, os obreiros estão ligados, os obreiros do altar estão ligados, irmão. O diabo não tem vez. Ele não tem vez. Ele tem que, bater em retirada. Agora, se a igreja está dispersa, ele entra, ele faz arruaça, né? Ele faz arruaça. Tudo para as pessoas é natural. O diabo ele vai começar a soprar no ouvido de alguém. Fala isso. Vamos supor, alguém está pregando aqui, daqui a pouco alguém fala assim, Deus vai pegar que está fazendo panelinha. Aí a pessoa sabe de alguma coisa acontecendo na igreja, a pessoa começa a dar glória alta, mas para afrontar alguém. Está sendo usado pelo diabo, irmão. E nem sabe que está sendo usado pelo diabo. São pessoas carnais que têm a visão espiritual tampada. Então, o primeiro item que o obreiro tem que ter, a visão espiritual dele tem que estar aberta, ele tem que ter uma visão espiritual, ele tem que discernir o ambiente que ele está. Segunda coisa, a Bíblia fala que não pode ser paralítico e nem coxo, né? No versículo 18 ainda. O obreiro não pode ser coxo nem paralítico. Pessoas paralisadas, acomodadas na obra, não pode servir a Deus. Não tem plano de aposentadoria na obra de Deus. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que ser obreiros aprovados e não pesados para o ministério. O trabalho, irmãos, ele envolve movimento. Toda vez que a Bíblia menciona um encontro com Jesus e um paralítico, nós vamos ver Jesus falando para o paralítico: levanta e anda. Porque o obreiro não pode ser coxo. Qual é o obreiro coxo, irmão? Aquele obreiro que ele não consegue desenvolver a função dele, ele tem que estar sempre sendo carregado por alguém, ele sempre depende de alguém. Esse é um obreiro coxo. Isso daí, o que acontece? Ele prejudica a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus. A obra não cresce porque quem poderia estar desenvolvendo outra coisa vai perder tempo, porque agora tem uma pessoa que está coxa, uma pessoa que está precisando ser carregado. Porque se é obreiro, ele já precisa ter uma coisa em mente. Ele já está um nível acima de todos aqueles que estão dentro da igreja. Ele não é mais igual a todo mundo. Do obreiro nós sempre esperamos mais. O obreiro ele tem que estar sempre pronto com uma palavra. Porque se o pastor chegar e falar assim, a oportunidade está com fulano, irmão, não existe isso de falar hoje não. Hoje eu não estou bem. Deus não chamou ninguém para servir ele só quando você estiver bem. Então você já tem que vir de casa afiado, com uma palavra já preparada, uma saudação preparada, um louvor da harpa que seja já preparado, né? Que nem eu não louvo. Mas se me der a oportunidade, irmão, traz um louvor da harpa. Um louvor da harpa eu vou louvar, né? Se der no meio do culto, for em alguma igreja, alguém chegar e falar assim, eu quero dar uma oportunidade aqui para o pastor Eric trazer um louvor.
Eu não vou ser deselegante, porque eu já vi muitas pessoas, né, chegar e falar assim, não, ano novo eu vou dar uma palavra. Não. O que a pessoa te chamou para fazer? Executa, você não é um pastor, você não é um obreiro, executa o que a pessoa pediu. Que nem a gente foi num congresso, a irmã me chamou lá e falou assim, o pastor está com a oportunidade de trazer a palavra de dízimos e oferta. Eu vou falar, não, eu quero dar uma saudação no outro texto aqui, eu quero fazer agenda. Isso aí não existe, irmão. O obreiro tem que estar apto para tudo. Chamou para orar, opa, vai lá e ora. Cantar guitarra, vai lá e canta guitarra. Para trazer uma palavra, dá uma saudação. Né? Se é para pregar, vai lá e prega. Então, o crente paralítico é aquele que não se move. Isso aqui é um exemplo. O camarada chegou na igreja e está sentado na nave da igreja. Aí o pastor vai falar para ele assim, irmão, o irmão já está bastante tempo com a gente aí, eu quero envolver o irmão na obra aí. O irmão não pode ficar lá na porta para a gente? Ah, tá bom. Às vezes vai porque não quer falar não, para não decepcionar o pastor. Aí vai. Aí chegar na porta dele e fala assim, as pessoas passam por ele. Ele está mais parado que a coluna. A coluna está desenvolvendo um trabalho melhor que ele lá. Então assim, o obreiro ele tem que ser ativo. O obreiro tem que ser ativo. Ele tem que estar sempre em movimento, esperto. Irmãos, o obreiro tem que ser esperto. O obreiro tem que ser esperto. O obreiro não pode ficar cochilando. Tem que ser rápido, né? O obreiro tem que ser atento, porque entrou um bêbado, irmão, você não vai deixar o cara entrar no meio da igreja. O cara entrou ali, você viu que o cara está bêbado, você vai fazer de tudo para o cara sentar lá no fundo, porque ali no fundo você consegue ter controle nele. Se ele sentar no meio ou aqui na frente, acabou. Se ele quiser fazer arruaça e acabar com o culto, ele acaba. E aí a gente está com um grande problema na mão. Por quê? Se o cara começa a gritar, se o cara começa a falar alto no meio, atrapalhando o culto, e você mandar o cara ficar quieto e até convidar o cara para se retirar, as pessoas que estão do lado podem falar assim, nossa, o pastor não tem sabedoria, a igreja é para todo mundo, expulsou o cara da igreja. Pode ter uma pessoa que não é crente no meio da igreja, porque isso acontece, a pessoa pode gravar aquilo ali, acabou com o ministério, porque isso aí dá processo e tudo mais. Então o obreiro tem que ser atento. O cara é morador de rua, está bêbado, está drogado, segura ele lá atrás. Até porque você não vai conseguir fazer nada quando ele estiver nessa situação de rua, né? Depois do culto, vai lá, conversa, a gente vai fazer uma oração, vai fazer um convite. Se ele voltar no outro culto e ele já voltar mostrando que ele está querendo mesmo compromisso com Jesus, aí é outro assunto. Agora os caras que só vêm aí, só vêm para bagunçar, não. Segura lá no fundo, não deixa ele passar de lá. Porque se ele começar a fazer bagunça lá no lado, você consegue resolver. Lá você consegue chegar bem perto do ouvido e falar assim, é o seguinte, irmão, ou você para de fazer bagunça aí, ou a gente vai convidar você para se retirar. Você vai falar firme. E aqui aconteceu, isso aconteceu no congresso das irmãs. Eu estava ali daquele lado ali na porta ali, aí entrou, o rapaz entrou mesmo aí. Aí começou a louvar lá.